vamos falar aqui de algo que identifica a unidade e amizade. Sabe uma coisa que identifica unidade e amizade? É solidariedade. Rima, não rima? Solidariedade. Atos 2, 44 e 45 diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Agora, essas perguntas. De que maneira a unidade ela promove solidariedade? E de que forma a solidariedade, ou seja, e a solidariedade, de que forma contribui para a unidade? Então, dá uma pensada nisso, coloca uma resposta. De que maneira a unidade promove solidariedade e a solidariedade, de que forma contribui para a unidade? Então, escreva uma resposta. Ok. Compartilhou aí a sua resposta? Ok. Essa pergunta é mais fácil que a outra, né? Então eu vi um bem enfático, né? Uma pergunta bem mais fácil. Então, vamos lá então. Essa primeira pergunta. De que maneira a unidade promove solidariedade? Alguém quer contribuir com a gente com uma resposta aí? Levante a mão. De que maneira a unidade contribui para a solidariedade? Alguém quer dizer? Diga. Ok, unidade, amor, né? Isso leva a ações solidárias. Ok, diga lá. Amor, união e respeito. Legal, muito bom. Agora, e a solidariedade de que forma contribui para a unidade? De que forma? Sabe, eu acho que volta a resposta lá, né? Do nosso irmão do Gadareno, né? Então, ok, mas algo mais? Alguém quer contribuir? Diga, Kátia. Ok, solidariedade contribui unindo pessoas para a realização dos objetivos, né? Legal, né? É bom a gente pensar e levantar essas coisas. Ok, voltando aqui às Escrituras. Esse versículo que nós lemos mostra que os cristãos, eles acreditavam na unidade e lutavam pela unidade. Vamos pensar aqui na unidade. Os primeiros cristãos não se uniram apenas no início da igreja. Apenas no início. A Bíblia diz que eles se mantinham unidos. Não foi só um começo, uma empolgação, estamos juntos e vamos lá. Não, mas eles se mantiveram unidos. Essa unidade os levou a grandes conquistas espirituais. E coisas lindas aconteciam, as pessoas eram mudadas, eram transformadas, a vida delas mudava completamente. Então, houve grandes conquistas espirituais, eles alcançaram muita gente para Jesus, acontecia muito milagre, acontecia coisas lindas, mas eles não inflaram o ego deles. Não inflaram o ego deles, nem essas conquistas não os tornaram orgulhosos. Religiosos, legalistas, orgulhosos como eram os fariseus e os mestres da lei. Porque eles tinham essas conquistas, eles não acharam que eles eram autossuficientes. Eles não se tornaram prepotentes e individualistas. Individualistas é a palavra. Se assim fosse, a unidade seria desfeita. E esse é o caminho que muita gente toma. Às vezes começa bem, é gente boa, anda junto, tem unidade,
tá ali junto, mas de repente começa a conquistar algumas coisas e daí começa a se afastar, a ser alguém mais individualista, orgulhoso, autossuficiente. Mas isso não aconteceu lá. Não aconteceu lá. Por isso, eles mantiveram essa unidade que continuou a trazer resultados. A gente, aqui no TCL, nas aulas, a gente já tem estudado os fatores que contribuíram para a construção daquele ambiente de unidade na igreja primitiva. A gente é uma igreja que nasceu lá há 2000 anos atrás, que é chamada de a igreja primitiva. O DNA nosso deve ser o de lá. O de lá. Então, coisas contribuíram para essa unidade. Os versículos que a gente está estudando agora nesse capítulo nos dão então mais um elemento que foi fundamental para a manutenção desse valor. De que valor que eu estou falando? É o valor da unidade. O que mais que contribuiu para o valor da unidade? A solidariedade. A gente viu fatores que contribuíram: oração, o partir do pão, a comunhão, a doutrina dos apóstolos, enfim, essas coisas todas. E agora o texto nos mostra mais um item importantíssimo para que a unidade seja mantida, que é a solidariedade. E o texto relata ações solidárias. O livro de Atos relata ações solidárias em ajuda não apenas espiritual, não apenas emocional, mas ajuda material. Eles não somente oravam. Se vinha alguém com uma necessidade, eles oravam: Deus abençoa a sua necessidade, tchau. Eles oravam, mas eles também se dispunham a fazer parte da resposta da oração. Não era só discurso, era a prática. Eles oravam para que Deus abençoasse as pessoas, mas eles metiam a mão no bolso também e ajudavam. E de maneira muito significativa, isso nós vemos nesta passagem também, lá no capítulo 4, a gente vai ver isso novamente, a menção do que era feito. Então, mostra que havia uma continuidade, não houve só um momento, teve uma continuidade. Quando os cristãos, eles contribuíam voluntariamente, gente que vendia os seus bens, e gente que tinha essa condição, que tinha bens, que via a necessidade de outros, vendia seus bens e repartia com outros. Gente, isso é solidariedade. A Escritura está dizendo que isso acontecia. E veja bem, essas contribuições eram voluntárias. Não se tratava de um regime ou ditadura comunista ou socialista. Eu já vi muita gente aqui, várias vezes, em vários lugares, aliás, usando essa passagem bíblica aqui para defender comunismo, socialismo, comunismo cristão. Nada a ver, não tem nada a ver. Era ações voluntárias, aqueles que queriam, que tinham amor, que eram solidários, contribuíam. Vinha a partir de um desprendimento pessoal, não de uma lei de um ditador. Então, gente, Bíblia não tem nada a ver com comunismo. Essas passagens aqui não dão nenhuma base para esse tipo de interpretação. Era voluntário.
Mesmo porque comunismo é um regime falido no mundo. E onde ele está, o que impera lá não é solidariedade, não, é miséria. É alguns poucos que ficam muito ricos e todos os outros muito pobres. É um modelo econômico que não funciona. Aqui, o que a gente vê é solidariedade a partir de um coração que ama a Deus e que ama o próximo. É bem diferente. Por isso que o melhor remédio para a sociedade é o Evangelho. Está aqui um grande desafio. E assim que a igreja nasceu, veio crescendo, nessa solidariedade que os ajudava na construção da unidade, contudo, na sequência, foi preciso acertos e correções. Então, o que a gente vê na Bíblia? Que é preciso tomar cuidado com os ociosos. Os ociosos, os preguiçosos, aqueles que não querem trabalhar, aqueles que não querem nada com o batente, certo? Então, deixa eu ver, tem que mudar o slide lá, né? Contudo, é preciso tomar cuidado com os ociosos, que se encostam nas pessoas solidárias com o objetivo de explorá-las. De explorá-las. Não está passando, não está mudando o slide? Tá, então, enfim, a gente teve alguma dificuldade lá, mas o que você vai colocar ali? Ociosos, a segunda, objetivo de explorá-las. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses o seguinte, ele disse, se afastem de todo o irmão que vive ociosamente. 2 Tessalonicenses, 3º capítulo, versículo 6. Ele também escreveu em 2 Tessalonicenses, antes um pouquinho, no capítulo 2, ele diz, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Isso indica que tinha muita gente se encostando e usando da boa fé das pessoas solidárias. Ok? Um alerta. Sabe, nós devemos sim tomar cuidado com os exploradores. Tá? Então, tá ali a palavra que você usa é exploradores. Entretanto, por causa dos exploradores, nós não podemos nos tornar insensíveis às pessoas verdadeiramente necessitadas. Você que veio aqui no domingo, de manhã ou à noite, viu o trabalho com moradores de rua que a gente faz aqui. Que o Ministério Gadareno faz. Investimento alto, coisa linda. Gente que vai nas madrugadas, 2 vezes ao mês, no frio. E então, não é porque tem os exploradores que nós seremos insensíveis. Temos que ter discernimento, sim. A Bíblia manda que a gente cuide com os exploradores. Mas essa presença de exploradores não pode justificar uma ausência nossa de solidariedade. Sabe quando essas ações solidárias acontecem? Por que as pessoas se unem? Se unem por causa do próximo. É muito lindo, é muito lindo. A gente vê no Gadareno outras ações que acontecem, no Projeto Lucas, evangelização, as pessoas se unem em favor do próximo, da causa do próximo. E daí tem esse contato, tem esse resgate, tem essa ajuda. E os que vivem em diferentes situações socioeconômicas se aproximam, constroem relacionamentos, e assim as diferenças vão desaparecendo e as igualdades vão aparecendo, elas vão sendo construídas.
Esse ambiente de solidariedade que constrói unidade é o meio em que o Espírito Santo opera. Amém? Fica em pé na presença de Deus.